Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. É sempre um prazer estar por aqui de novo. Esse é o Mundial Telenotícias, trazendo uma análise dos assuntos mais relevantes do dia no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos mostrar mais uma manobra ardilosa para calar as vozes nas mídias sociais do Brasil. É impressionante como a cada dia surge uma tentativa. Transporte em aplicativos pode ficar mais caro para o consumidor por causa do governo. Você vai entender o que está na proposta do presidente Lula. E decisão do Senado põe um pé no pescoço do Supremo para a questão da descriminalização das drogas. O que o STF vai fazer agora com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli? São os destaques do programa de hoje que preparamos para você. Acompanhe com a gente. Que as mídias sociais fizeram e ainda fazem uma tremenda diferença em todo o processo eleitoral, ninguém tem mais dúvida. O fenômeno Bolsonaro provou isso nas eleições de 2018 e continua provando com a divulgação de vídeos e chamadas populares que lotam de apoiadores por onde ele passa pelo país inteiro. Esse negócio de horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio é coisa do passado. Não funciona mais. E ninguém perde tempo assistindo 1 hora de encheção de saco todo dia, não. A coisa funciona muito melhor no trabalho direto com o eleitor. E nisso as redes sociais são imbatíveis. Bolsonaro foi eleito com apenas 8 segundos na televisão tradicional e não gastou mais que R$1 milhão com a campanha na internet. Ainda mais hoje, que o mundo está inteiramente conectado por essa força que só se expande a cada dia que passa. Os loucos por poder sabem disso e tentam de todas as maneiras suprimir esse advento com o qual eles não conseguem lidar e superar. Buscam de todas as maneiras imagináveis ludibriar as prerrogativas exclusivas do poder legislativo para eles mesmos legislarem em causa própria. Mas não se pode criar normas com força de lei sem o aval do Congresso Nacional. Isso fere os limites dos poderes. E o que se tem visto ultimamente com a proximidade de mais um pleito são absurdos que agridem a própria Constituição. Tudo para tentar calar aquele que quer e precisa falar, se expressar. É através das redes sociais que o brasileiro fica sabendo das verdades e até falcatruas que sempre aconteceram, mas que antes eram invisíveis. Agora o mundo fica sabendo, antes mesmo das autoridades policiais. Como acabar com um benefício desse? Não dá mais. Mas a turma não para nem um segundo sequer. Já tentaram aprovar projetos de censura em forma de jabutis, que são aquelas cláusulas escondidas nas propostas para que ninguém perceba. Já tentaram convencer os parlamentares pessoalmente e diretamente das necessidades de se controlar as redes sociais e as fake news. E até criaram um centro integrado para o combate ao que eles chamam de ameaças contra a democracia. Na verdade, ninguém sabe ainda o que eles chamam de democracia. A gente tenta entender, mas eles terão de explicar melhor. É uma obrigação, caso contrário, a questão vai ficar muito subjetiva. Mas agora imagine. Preste bem atenção no que vamos dizer. Surgiu mais uma nova tendência que poderá controlar e reduzir o acesso às redes sociais. É isso mesmo. E também é impressionante como a manobra funciona. Veja que, com o apoio da Anatel, que é a agência reguladora das telecomunicações, as operadoras de telefonia como TIM, Claro, Vivo e qualquer uma outra que aparecer, pretendem cancelar o uso ilimitado dos aplicativos no seu pacote de dados de telefone celular. Entendeu? Se isso acontece mesmo, elas vão cobrar a mais por todas as vezes que você usar essas redes sociais como WhatsApp, Instagram, TikTok, X e todas as outras.
Até agora, essas operadoras ofereciam gratuidade no uso desses aplicativos como atrativo para conseguir mais clientes. E até o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, disse em 2017 que essa prática de gratuidade não fere o mercado das plataformas digitais e que as operadoras poderiam continuar tranquilamente com um benefício sem problema algum. Mas, pelo que está sendo proposto agora, esse benefício vai acabar e a Anatel, que deveria se posicionar a favor do usuário, como foi feito lá atrás, em 2017, pelo CAD, simplesmente deu uma banana para o consumidor, dizendo: isso se trata de uma nova tendência. Está apoiando. E já há quem diga, quem suspeite, que essa ideia partiu da própria Anatel. Não sabemos. Pois com essa nova tendência, se o Congresso Nacional não bater o pé, porque vai chegar até lá, o governo marca 2 golaços de placa com um chute só no caminho do controle das mídias sociais. Primeiro, consegue controlar o volume de fluxo de informação circulante nas redes sociais como queria, e sem ser acusado formalmente de censura. E segundo, de quebra, ainda consegue aumentar a arrecadação das empresas e do próprio governo com a cobrança de ICMS, fazendo um caixa para ajudar no pagamento dos gastos excessivos rumo à meta zero de déficit público. Viu que tacada? Será que foi pensando nisso que o eleitor brasileiro votou no governo que está aí? Aonde que isso vai melhorar o relacionamento e a vida do cidadão em geral? Isso serve para que aqueles isentões se arrependam de terem ficado inerte com suas obrigações eleitorais e com a sociedade em que eles vivem. Pois se o povo não ficar de olho bem aberto, a tecnologia vai desaparecer, vai sumir do país, porque ela não é saudável para quem tem planos de longevidade no governo. A informação verdadeira circula e eles não querem isso. E mais, a aproximação com governos ditatoriais faz dos governantes brasileiros, alguns deles, potenciais candidatos ao mesmo regime de controle social, e os passos estão sendo dados a cada dia bem debaixo do nariz do brasileiro. Os caras trocam figurinhas o tempo todo, tipo: irmão, por que você não faz isso aqui? Isso deu certo aqui conosco. Faz isso assim, desse jeito, que vai dar certo aí também. E por aí a coisa vai andando. E em ritmo bem acelerado, quando se perceber, acordar, o mundo já será outro, totalmente diferente. E os que têm a cabeça fechada ainda vão continuar achando que vivem no berço de uma democracia plena. Se essa medida passar, você não vai poder mais ficar trocando mensagens à vontade nas redes sociais, não vai. Quem sabe até vai sobrar algum tempo para você se dedicar mais aos seus entes queridos, aos seus parentes, seus familiares. Pelo menos isso, né? E o governo que está aí se mete em tudo mesmo. Tudo que está dando certo, os caras vão lá e põem a mão para estragar. Você já imaginou como vai ficar a situação de quem depende de transporte por aplicativo para se locomover ou trabalhar? Quem usa Uber, por exemplo, já pensou? O mercado, que é privado e livre, estava funcionando maravilhosamente bem. Um motorista de aplicativo tem emprego direto, no tempo e no local em que ele desejar. Por exemplo, se ele decide viajar com a família para a praia e lá, enquanto a família descansa, ele resolve fazer um troco, uma corridinha extra, aqui e outra ali. Maravilha! Ele vai conseguir faturar o que precisa para os custos daquele dia. E se ele quiser mudar de endereço e de estado também, não vai ter problema nenhum. Não vai perder a fonte de renda. Isso é sensacional e tirou muita gente do desespero por falta de emprego no mercado de trabalho. Você vê motorista com curso superior trabalhando para aumentar a renda,
E nem todos alugam carros para trabalhar. Isso é um percentual pequeno em comparação aos que possuem o próprio veículo. E de quebra, do outro lado, do lado do consumidor, foi o fim das malandragens dos taxistas, que muitos gostavam de ficar rodando e rodando com o passageiro de fora para que ele gastasse mais com as corridas, quando o taxista percebia que o passageiro não conhecia o local, lembra? Deve ter acontecido com você também em algum dia. Já aconteceu comigo. Pois tudo isso acabou com a chegada da Uber e o consumidor passou a pagar menos para se locomover. O mercado ficou bom para todos os lados. O motorista que se dispõe a trabalhar mais vai cumprir com suas metas, vai ganhar mais. Mas agora o governo resolveu se meter e vai complicar a situação para os que estavam estáveis e de pleno acordo. Mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei complementar para o que chama de mais condições humanas para o trabalhador de aplicativo. Conversa fiada. Os motoristas dizem que ninguém sequer foi ouvido para que essa medida fosse tomada. Simplesmente acharam que deveria ser assim, se reuniram com os cabeções do Ministério do Trabalho e soltaram a bomba. E como pode ficar isso de agora em diante? Pelo projeto, o governo quer que o motorista pague uma contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, de 7,5% do que ganha em cada corrida. Ou seja, o governo passa a ser uma espécie de sócio do motorista. O projeto também determina que a empresa de aplicativo pague por hora trabalhada o valor de R$ 32,09, além do pagamento de um salário mínimo que atualmente está em R$ 1.412. Ou seja, hoje o motorista trabalha a quantidade de hora que quer. Só depende dele para aumentar os ganhos do dia. Se a empresa tiver de pagar por hora trabalhada, obviamente está na cara que ela vai passar a limitar essa quantidade de horas que o motorista vai trabalhar no dia. Ela vai reduzir. O motorista será proibido de trabalhar mais que tantas horas estipuladas pela empresa por dia. Porque se deixar correr à vontade, ela terá de pagar mais e mais, inclusive se o motorista não estiver fazendo uma corrida, entendeu? Quando ele estiver apenas circulando ou parado à espera de um passageiro. A empresa vai ter de pagar por aquela hora. E se ela tiver de pagar o salário mínimo, vai ser uma perda de receita que ela não contava em seu business plan. Ou seja, mais uma conta de prejuízo. Mas, e se por acaso a empresa decidir arcar com esses valores extras, ela com toda certeza vai repassar para o consumidor final, que é o passageiro. Ou melhor, para o eleitor que escolheu o governo que está deixando a vida dele mais cara. Portanto, se isso passar pelo Congresso Nacional, a sua corrida e, consequentemente, os seus custos mensais com transporte vão ficar bem mais caros. E o governo passa a arrecadar e a contribuir para a redução do déficit fiscal, entendeu? Os caras aumentam os gastos e depois correm atrás do eleitor para pagar a conta. É sensacional. E agora, mudando um pouco de assunto, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado decidiu, nesta quarta-feira, que o simples porte de qualquer droga é crime, sim. Não tem mais essa. De pequena quantidade. Não tem. Portou droga, está cometendo crime e hediondo. Os senadores também decidiram que deve haver uma diferença de consideração para a pena de um portador usuário para um traficante. Mas mesmo assim, aquele que for pego com uma droga, seja ela de que quantidade for, um cigarrinho de maconha, por exemplo, que seja, deverá responder na forma da lei, como já está na Constituição. O juiz é quem vai decidir pela quantidade apreendida se o portador é usuário ou traficante. E aplicar a pena de acordo com sua interpretação, mas vai ter de aplicar a pena. A proposta deverá ser votada em plenário na semana que vem ou no mais tardar no início de abril. E com essa aprovação, vejam só, o Legislativo dá um tapa na mesa
mostrando para o judiciário que quem manda nessa questão são os parlamentares. Foi um recado claro aos ministros do Supremo, que agora terão de decidir o que fazer com o pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. O placar no STF já estava praticamente definido para a descriminalização da maconha e agora ficou tudo inócuo. Perdeu a razão. O Supremo vai fazer o quê? Vai ignorar a decisão dos senadores e dar continuidade a esse julgamento? Não pode. A Corte ainda não se posicionou sobre a votação desta quarta-feira, mas não terá muito o que fazer. É mandar arquivar o processo na casa e tocar do jeito que os senadores mandaram. Ou então, o que poderá ser feito para não perderem o fio dessa meada são os ministros decidirem como padrão para jurisprudência a quantidade específica para separar o usuário do traficante. Tudo bem, mas a pena, tanto para um como para o outro, terá de ser aplicada e cumprida. Pronto. Essa questão também está bem esclarecida na proposta de emenda constitucional. Para o autor da proposta, senador Efraim Filho, a PEC explicita aquilo que já está implícito na Constituição, que considera tráfico de drogas como crime hediondo. O relator afirmou ainda que a sociedade sofrerá consequências na saúde e na segurança pública caso o STF considere inconstitucional o trecho da Lei de Drogas, número 11.343 de 2006, que criminaliza o porte e a posse de qualquer droga para o consumo pessoal. Agora, se era isso mesmo que os ministros queriam, passar essa responsabilidade de fato para os parlamentares, já conseguiram. Já não precisam mais de argumentos para justificar conflitos nas questões envolvendo as decisões para uso e porte de drogas. Basta seguir o que está na lei. Vamos ver como isso vai correr no plenário, onde não deve encontrar também nenhuma dificuldade para aprovação. Depois segue para a Câmara e, por fim, para a sanção presidencial. Não há mais o que o Supremo possa fazer. Por hoje é só, pessoal. Vamos ficando por aqui com esse programa. Se você gostou, nos dê um like, comente e compartilhe o máximo que puder. Por favor, isso nos ajuda muito. Se puder, também se inscreva no canal. Estamos correndo atrás dessa meta de chegarmos a 500 mil e precisamos muito da sua colaboração. Obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã. Um forte abraço e até lá.